Oi, pessoal, mais um Politiquejo. Hoje nós temos o prazer de receber a Cristina Braga e eu vou adiantar aqui alguns recadinhos para gente. Eu sou Luara Colpa, do Politiquejo, falo de Belo Horizonte, e do outro lado da tela tem o João Gabriel, que fala lá de Teoflotone. No Politiquejo a gente faz essa troca, capital e interior, e para quem já conhece o nosso programa, já sabe que a cada semana, a cada oportunidade, a gente recebe aqui pessoas para nos ajudarem a pensar esse Brasil, essa Minas Gerais. Se você quiser também participar do grupo Politiquejo, né, dessa família que compõe aí formas de pensar o mundo sem fake news, você pode ser uma madrinha ou um padrinho. Clicando no link apoia.se/politiquejo, com o mínimo de R$ 5, você já contribui para que esse canal continue trazendo aí pessoas formidáveis para nos ajudar a pensar a conjuntura. Passo a palavra agora para o João e depois para a Cristina se apresentar. Obrigado, Luara. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aí acompanhando mais um episódio do Politiquejo. Dessa vez com mais uma entrevista, mas não entrevista em live, né? Hoje vocês estão aqui ouvindo um episódio do podcast, assistindo o episódio no YouTube do nosso programa semanal, né? Todas as quartas-feiras a gente sobe novos conteúdos. Enfim, não vou gastar mais vocês com a minha própria voz, eu queria apresentar, né, depois dos lembretes da Luara, apresentar a Cristina Braga, a nossa entrevistada de hoje. Cristina é arte educadora integrativa, brincadora, estudiosa das infâncias, idealizadora do Instituto Pequeno Pajé, organização dedicada à pesquisa e estímulo do brincar como o caminho para o autodesenvolvimento. Idealizadora e diretora da Passarinho Casa de Brincar, núcleo de acolhimento às culturas da infância e do brincar para crianças e adultos. Autora do livro infantil O Cubo Azul Gigante, primeiro da série Arte em Contos Arte Contemporânea para Crianças. Pesquisa espiritualidade não religiosa e infância e o desenvolvimento da alma humana e sua expressão no brincar. Parece claro, né? Já está evidente que é um tema fundamental para tempos de isolamento, para tempos de quarentena. Seja muito bem-vinda, Cristina. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, gente. Eu que agradeço pelo convite, estou honrada. Acompanho na medida que posso, porque eu não sou muito íntima, né, dessas plataformas, mas parabenizo vocês pela criação desse espaço com discussões tão importantes, né, nesse Brasil tão diverso, tão complexo, né, e que realmente merece atenção para que a gente possa, de fato, reestruturar. E começa intelectualmente, né, pelo pensamento, o que é esse país. Estou feliz de estar aqui, e é isso aí. À disposição para a gente conversar, para a gente trocar. Que bom, Cristina. Bom, eu vou iniciar aqui as perguntas que a gente preparou e a gente vai fazendo essa troca, fazendo esse bate-bola, tá bom? A primeira. A gente está vivendo um momento muito difícil nessa questão da pandemia e muito inédito para as gerações mais recentes. E isso impacta de maneira diversa tanto os adultos quanto as crianças. Por um lado, a gente tem os pais que têm que encarar as questões de que as crianças ainda não compreendem, né? Ainda tem uma dificuldade para compreender, para compreensão do momento, ainda tem essas dificuldades financeiras, né? O medo em relação ao futuro e com a preservação das próprias vidas e dos próximos, e tudo isso num contexto aí de mudança de uma dinâmica do lar, com todo mundo dentro de casa. Quais os caminhos que você enxerga aí para que esse momento seja superado sem que se prejudique as relações familiares? Então, pessoal, é tão assim delicado, porque primeiro a gente tem que entender de qual família que a gente está falando, de quais relações familiares, porque essa relação pandêmica, né, a situação pandêmica, ela só está dando cor para situações que já estavam postas nos núcleos diversos familiares. Então, quando a gente está fazendo de um recorte das famílias que têm o privilégio do isolamento, que podem estar em quarentena, e aí essas relações, seja de
irmãos com irmãos, mãe e cônjuges, mãe e filho, pai e filho, enfim, se essas relações já estavam fragilizadas, a convivência em tempo estendido só está dando cor a essa fragilidade. Então, o que a gente pode entender é que, na verdade, não é necessariamente a pandemia, a situação que vai fragilizar ou que a gente possa ter agora, exatamente nesse momento de maior conflito, uma solução para que pós-pandemia essa família não esteja mais fragilizada. Normalmente, essas fragilidades, essas relações, elas vêm de outros lugares, são raízes muito mais profundas. Então, o que a gente pode... Primeira coisa assim, que a gente tem que entender é que não vai ter uma fórmula, uma abordagem que vai resolver conflitos familiares, principalmente numa relação agora tão acirrada em que todas as diferenças estão sendo colocadas à mesa, né? E aí, o que a gente pode fazer? Se a gente está falando ainda desse recorte, que eu acredito que é o que vai escutar, né, o nosso programa, se a gente está falando desse recorte, o que a gente pode entender, talvez, é que seja uma oportunidade para a gente entender o que é que está acontecendo, e aí, a partir desta oportunidade, buscar, não tem outro caminho, gente, o caminho é para dentro, se autoconhecer, entender quais são os seus limites, até onde que o outro tem poder sobre você ou não, começar a colocar regras claras dentro dessas relações que muitas vezes estão permeadas por abuso, por poder, exercício de poder, ainda que esse exercício de poder venha camuflado sobre o discurso do amor, da proteção, e a gente vê isso também em relação à mãe com filhos, mesmo filhos crescidos, essa interdependência, os filhos que carregam os pais. Então, é muito complexo. Não tem uma fórmula que a gente vai dizer, se oferecerem isso, desconfie. Né? Não tem uma fórmula que a gente vai dizer, olha, as relações não vão sair fragilizadas, faça isso, faça dessa forma que vai dar tudo certo, porque não vai. A realidade é essa, nós somos seres emocionais. E agora estamos sendo desafiados a amadurecer a nossa emoção. Então, não tem outro caminho que não seja o do autoconhecimento. Infelizmente, ou felizmente, no fundo, o caminho é sempre para dentro. Não tem outra forma. Agora, quando a gente fala de um outro recorte de família, aí a coisa fica ainda muito mais complexa. Primeiro, porque essas famílias nem estão convivendo juntas. A gente tem um olhar de cá, né, do nosso lugar de privilégio, de entender que as famílias que estão em situação menos privilegiada estão em confinamento, todo mundo junto dentro de casa, mas não, gente, as pessoas estão continuando as suas vidas, elas não estão fazendo isolamento. Então, essa interpretação de que a situação menos privilegiada está acirrando os conflitos, ela é equivocada e quase colonizadora. É muito importante a gente tomar cuidado com essa forma de olhar, né? O cotidiano dessas famílias continua o mesmo. Elas não estão dentro de casa confinadas, elas não estão dentro de casa. A vida continua lá. Esse confinamento, ele é uma realidade para um recorte de classe, né? E essas relações que podem se fragilizar ainda mais estão apenas ganhando cor. Então, o meu pensamento é de que essas famílias que já têm esse privilégio dessa quarentena, de se isolarem, que, na medida do possível, busquem também a condição de se autoconhecer e começar, a partir daí, estabelecer os limites, porque está ficando muito claro quais são os lugares, né, dentro de casa e quais são os lugares dessas relações. Eu penso muito por esse caminho. Muito bem, muito obrigado por essa contribuição, Cristina. Isso até fez um gancho, né, para a nossa próxima pergunta, reconhecendo, claro, esse recorde de classe, mas lançando luzes mais ainda, né, e aproveitando a oportunidade de te ouvir aqui sobre esse tema, né? É sabido que muitas famílias se encontram em ambientes com pouco espaço, e algumas até em situações bastante precárias quanto ao ambiente doméstico, o que dificulta esse período de isolamento, principalmente para as crianças poderem encontrar atividades divertidas e lúdicas para realizar junto com os pais, né? O que fazer, então, nessas situações? Há formas de manter a criança ativa e saudável
mentalmente em ambientes com restrições de espaço e estrutura, lembrando dessa limitação, desse recorte de classe, mas que agora, inclusive, vamos dizer assim, nas folgas, né, dos trabalhadores e trabalhadoras que não podem fazer quarentena, mesmo assim, na folga, eles não podem sair de casa, né? As crianças têm que ficar lá, não podem se divertir em espaços coletivos e tudo isso se acirra. Como você vê essa situação, Cristina? Nossa, muito legal. Tem um pensamento que a gente precisa amadurecer, que é o de que a criança não desenvolve saúde emocional só com relações exteriores. E aí a gente começa a entender que não é o espaço, claro, que a espacialidade, a estrutura, a riqueza de materiais, tudo isso oferece recursos para um desenvolvimento interior da criança ainda melhor. Mas isso não define a qualidade do desenvolvimento interior dela, entendem? Então, existem exemplos de crianças que convivem com espaços riquíssimos, com várias ofertas de materiais poderosíssimos para o seu autodesenvolvimento, e ainda assim ela não tem saúde emocional. Em contraponto, nós temos exemplos de crianças que vivem em famílias superlotadas, casas cheias, muitos irmãos ali, desafio, poucos brinquedos, poucos recursos, e ainda assim, em lugares que não é possível se brincar tranquilo na rua, porque a criança pode tomar uma bala perdida, né? A gente está falando disso. Existe essa crença de que a criança periférica brinca mais na rua com mais liberdade, mas não é assim, existe o medo de que a criança pode morrer, a gente está vendo isso diariamente, né? Então, as crianças ainda estão em confinamento por uma questão de violência, antes da pandêmica, né? Elas estão em casa por uma questão de violência. Então, não é necessariamente o espaço que vai garantir essa saúde emocional, é muito mais relacional. Então, a criança ela pode estar no espaço agora, por um tempo determinado, com limitações, né, de movimento, com limitações no que diz respeito ao recurso da materialidade desse espaço, mas as relações que estão sendo estabelecidas dentro desse ambiente oferecem a ela recursos emocionais para um desenvolvimento saudável, né? Se não saudável, pelo menos harmonioso, né? Garantem que ela tem o mínimo de saúde emocional. Em contraponto, a gente pode estar com famílias agora também em isolamento, com vários recursos, N cartilhas, materiais diversos para as crianças aproveitarem, e ainda assim, essas terem mais dificuldade de desenvolverem nutrição interior no que diz respeito à sua emoção do que essas outras crianças desse outro recorte de classe. Então, não é o espaço que ele não é determinante para essa saúde emocional, embora ele seja fundamental para auxiliar, né, nesse desenvolvimento. Perfeito, Cristina. Para além desse recorte, né, que a gente precisa sempre fazer de classes, da questão da desigualdade social, ainda tem que eu percebo que nessa vida moderna, os próprios adultos, eu não sei, sou meio leiga, assim, estou chutando, mas os próprios adultos também se distanciam da própria forma de brincar, de ter uma infância, de curtir a infância com os próprios filhos. E aí, nesse contexto, eu queria te perguntar, qual que é a importância do adulto revisitar a própria infância e voltar a brincar? E é independente, né, da pandemia, né, do momento, mas isso para a própria vida mais saudável das famílias, da criança, né, do próprio adulto. Ai, que lindo, porque a nossa concepção do que é de criança como criança, ela é muito recente, sabe, gente? A história da infância, a gente começa a ver criança como criança, você vê a lei orgânica que instaura a assistência social com esse olhar para a infância, ela veio pós-ditadura. Então, isso é muito recente, e ainda assim não garantiu, né, de forma plena, o direito da criança enquanto sujeito, né? Então, assim, se você entende que na coletividade a concepção de infância demorou para ser instaurada,
Imagina como isso é na concepção do nosso imaginário, dos nossos arquétipos interiores, que demanda ainda um tempo muito maior no que diz respeito ao desenvolvimento humano da alma humana. Então, quando a gente fala em resgatar a criança interior, a gente tem que entender que muitas vezes nós não crescemos identificados com esse arquétipo de infância. Ele não está construído no nosso interior. Então, não é simples, né? Esse processo de vamos resgatar a criança que a gente foi, não é simples, porque muitas vezes nós não fomos crianças, verdadeiramente, como sujeito de direito, dentro do nosso próprio lar, né? Então, são muitas camadas, assim, não é simples, vamos voltar a brincar e aí a gente reconecta. Não é simples, né? Existe todo um processo. Então, o primeiro passo aí eu volto a dizer, o caminho é sempre para dentro. A gente vai ter que retomar o autodesenvolvimento, começar a reconectar com o que é ser humano, entender como que esse ser humano se manifesta na infância. Porque quando a gente fala de criança, parece que a gente está falando de um outro grupo, uma outra espécie, né? Assim, eu sinto muito essa fala, ela vem com muita frequência, a gente fala de criança como se fosse um bicho que não é gente, que não é a gente mesmo se manifestando no princípio da nossa vida. Criança é filhote de humano, meu Deus. É a gente está falando da gente, né? Então, existe uma questão que é não subestimar a criança, né? Então, ela é capaz, sim, de compreender o que está acontecendo, ela não vai ter todos os recursos que o adulto tem para expressar o que ela está percebendo, mas ela está percebendo tudo que está acontecendo. A criança não paira sobre as questões sociais, ela é ser social, né? Então, esse é o primeiro passo, porque aí também a gente não corre o risco de infantilizar, porque a criança precisa de um adulto agora, mais do que nunca. Ela não precisa de outra criança combatendo com ela, né? Brigando com ela, fazendo birra com ela, né? Ela precisa de um adulto que consegue ver ela como criança. E ainda no seu lugar de adulto, né? Sem estabelecer hierarquia no que diz respeito à capacidade de ouvir e de expressar dentro do lar, né? Então, entendendo a criança como sujeito, como grupo específico, assim como mulher, negro, LGBTQ, né? Para mais, criança é sujeito de direito, como qualquer outro grupo social. Se a gente começa a entender isso, a gente nem precisa recorrer tanto à nossa infância, né? A própria relação de respeito e entendimento do outro já nos possibilita uma comunicação com esse sujeito dentro da nossa casa, que é uma comunicação de respeito, uma comunicação que dá espaço para a criança expressar da forma que ela consegue, que auxilia a criança a nomear suas emoções, um sujeito adulto que vai ser emocionalmente sincero e não perfeito, né? Porque eu sinto essa busca de quem trabalha com criança de querer ser um adulto perfeito para que ela não perceba as fragilidades do mundo, que é essa objetificação da infância. A criança é sujeito social, então ela perpassa por todas as questões do mundo, inclusive as fragilidades, os medos. Então, mais do que voltarmos a ser criança, é sermos adultos emocionalmente sinceros e que conseguem enxergar na criança um sujeito social com plenas capacidades de compreender e sentir o momento. No entanto, com recursos para expressar esse sentimento reduzidos, né? Ô, Lu, a Cristina falou no início que gostava, que a revolução vai ser, né, vai começar também pelo pensamento, enfim, e aqui no Politiquês nós somos entusiastas do pensamento, né, Cristina? E como a gente tem feito muitas lives, você, nosso ouvinte e nosso telespectador, tem se acostumado com as lives, eu opero aqui a live e eu faço algumas manchetes, né, algumas falas dos entrevistados e coloco em destaque. Meu dedo estava coçando aqui para eu colocar um monte de frases, de tudo isso que eu estou adorando ouvir, mas como a gente está numa gravação, eu não consigo colocar ao vivo aqui. Mas assim, você falou praticamente quase tudo porque, né, eu sou formado, eu sou da área do direito, né? E a gente estuda muito o direito da infância, adolescência, inclusive as fases, né, do direito, a fase da indiferença absoluta, a fase penal, a fase tutelar,
fase da proteção integral, que é muito recente, inclusive é inaugurada aí no final da década de 80 e início da década de 90. E nessas conversas, nessas partilhas da quarentena, eu conversando com minha mãe, eu consegui. Você foi falando e eu lembrei exatamente da infância que os dois relatam, pai e mãe, meus, né? Absolutamente privilegiados, com uma série de estruturas, né? Garantidas, mas totalmente diferentes. Enquanto meu pai é do interior de Minas aqui, e realmente a fase tutelar, a fase não é da absoluta indiferença, mas daquela fase em que a criança é um pequeno adulto, é muito presente na formação emocional do meu pai, que ele foi criado para trabalhar, então desde novo ele era o cara, era um mini adulto, enquanto que minha mãe era de uma outra realidade, que a infância foi vivida mesmo, com todas as limitações e particularidades a ela pertinentes. E quando você fala isso de escutar, eu acho fundamental, eu não vou me estender aqui porque a gente está aqui para te ouvir, mas porque a gente, inclusive, como é que eu posso dizer, ridiculariza a criança, né? Eu estava pensando esses dias, você conversa com a criança como você conversa com um cachorro. E criança grande, criança que compreende as coisas que você está falando. Não, a criança ela vai ouvir. O cachorro é provável que não vai entender nada que você está falando, né? Pelo menos do Brasil, até agora, cachorro não entende ser humano. Pode ser que do jeito que as coisas andam, vai entender linguagem. Na verdade, a gente subestima até o cachorro, né, João? Não, pois é, então, assim, até porque o cachorro tem as emoções dele também, então a gente subestima tudo. Então, quando você falou de conversar com a criança, eu lembrei de minha mãe com a gente pequenininho, que eu tenho um irmão gêmeo, né? Então a gente bem pequena, ela falava como se estivesse falando com um adulto, claro, na linguagem, para a gente entender que as coisas assim, não é não, as coisas existem, enfim. Mas obrigado. E eu queria te ouvir mais a respeito sobre tudo isso que a gente está falando, só que nossa equipe de redação levantou alguns dados, né, assim, preocupantes, e que a organização não governamental chamada Save the Children, fundada em 1919, já fez um levantamento e estimou que na Espanha, um país que adotou um dos trancamentos, né, o lockdown mais rigoroso do planeta, mais rigoroso do planeta, uma a cada 6 crianças já é estimado que elas já estejam deprimidas. Então, uma a cada seis crianças já está deprimida. Como é que a gente lida, né, com essa situação de trancamento e para explicar à criança que ela tem que ficar trancada sem ou tentar evitar ao máximo que ela se deprima com isso, Cristina? Nossa, meu coração fica assim, ó. É horrível, né, esses dados. Mas eu jogo uma provocação, que é o seguinte: a gente precisa ter muito centro nesses momentos e muito cuidado com esses dados, porque a gente está falando de uma diversidade de infância, de uma diversidade de família, uma pluralidade cultural gigantesca e uma diferença incrível, um distanciamento incrível de Espanha e Brasil, né? Então, assim, quando a gente fala que qual que vamos voltar lá na nossa conversa que estava agora mesmo, né? O espaço ele não determina a saúde emocional, embora ele faça parte, ele seja parte fundamental para esse desenvolvimento, mas ele não determina a saúde emocional da criança. Então, eu fico curiosa para entender esses dados, qual era a forma relacional, a expressão e comunicação dessas famílias, desses adultos com essas crianças. Eu acho que é uma informação que seria rica para a gente entender por que essas crianças deprimiram. Porque se a gente pensar só no isolamento, o isolamento por si, ele não pode ser determinante para a gente classificar uma depressão. Entendem? É muito sério. Desculpa, é muito grave. E a depressão, ela é somática. A gente sabe que é uma série de outros fatores que convergem num quadro, né? Que vai conduzir, aí tem vários níveis, várias situações. No caso da criança, principalmente, não é só o confinamento. Existem vários outros fatores. E aí a gente precisa entender como estava a vida dela antes, como era a relação dela com a escola, como que está a relação dela, porque é um dado também, esse ensino à distância dentro da casa, como que os pais têm conduzido isso com as crianças, como que a escola tem se posicionado frente a isso. Então, existem vários outros pontos que eu acredito que é importante de serem considerados, sabe, gente? Para que a gente pense nesse quadro, né?
E aí, a partir disso, a gente não projetar como uma possibilidade, como uma realidade, tipo, nossa, se está acontecendo lá, então a gente corre esse risco de acontecer aqui também. Não. Sim e não, né? As coisas não podem ser tão determinantes assim. Mas pensando nessa possibilidade, eu bato na tecla novamente, que é importantíssimo que os adultos da casa sejam emocionalmente sinceros, né? Que assim, a criança ela tem condição de entender o que está acontecendo. E a forma como a gente vai dialogar com ela sobre esse momento vai auxiliar significativamente. Claro que ela pode não entender, ela pode não concordar, e é que bom que ela não concorde, né? Porque é um sujeito ativo, um sujeito que quer, que expressa o seu querer. Que bom que ela não concorde, né? Mas ainda assim, dar espaço para esse não concordar já é material suficiente para evitar que ela engula essa emoção e que isso se torne um quadro depressivo lá na frente. Espaço para a expressão da criança, espaço para o choro, demonstrar para a criança que você também está com medo, mas que você e a sua criança podem pensar juntos em como ficarem seguros diante desse momento. Então, mais do que, olha, vai ficar tudo bem, não fique assustado, isso é mentir para a criança, não vai ficar tudo bem, ela está vendo que tem gente morrendo, né? Então, a gente pode dizer, olha, eu também estou com medo, mas vamos aqui conversar sobre como podemos ficar seguros. Isso é diferente, né? É respeitar a emoção da criança. E você pode falar sobre isso de uma forma com uma linguagem que ela entende, né? Se ela for pequenininha, você pode dizer, olha, eu também estou com medo. Eu vou te explicar o que está acontecendo através de uma historinha. Vou te contar uma historinha. Sabe? Você cria um ambiente seguro e faz a criança entender, né? Então, o que eu sinto é que o nosso medo, ele está sendo o nosso motor relacional, inclusive com a criança. A gente está esquecendo que existe todo um universo poderoso desabrochando dentro da nossa casa e que a gente tem oportunidade de começar uma relação de fato honesta entre adulto e criança, entendendo cada qual no seu universo de emoções, e a gente está tentando, e a gente está sendo conduzidos por medo e perdendo essa grande oportunidade, que é de auxiliar a formação emocional de um sujeito dentro de casa, que é algo que a gente estava delegando para os espaços escolares, né? Porque a criança ela estava passando 10 horas, 11 horas do dia fora de casa, né? Então, essas relações, esse amadurecimento emocional, isso é riquíssimo quando isso pode acontecer com as pessoas que ela mais confia, seja os avós, sejam tios, pai, mãe, enfim, né? Então, que a gente não desconsidere os dados, mas que a gente considere todas as outras questões que conduziram a ele, para que a gente não sejamos manipulados pelo medo, tá? E instaure um pânico, um desespero em casa e acaba perdendo oportunidades valiosas. Cristina, muito bonito te ouvir falar assim. A próxima pergunta eu vou desviar um pouquinho, mas eu queria só para contemplar também a sua fala, dizer que é muito bonito quando a gente enxerga a criança como sujeito de direito, né? É mais ou menos o que o João também falou no âmbito do direito aí. E mais do que isso, uma coisa que pessoalmente não está aqui nas perguntas, mas pessoalmente estava me incomodando muito. Não sei se vocês também viram uns artistas, até artistas globais, tal, não sei o quê, fazendo vídeos na internet, dizendo assim, professores, eu quero muito aumentar o salário de vocês, porque olha, o que vocês fazem é muito bom, porque eu não estou dando mais conta de estar aqui com a minha criança e de fazer para casa, estou atordoada. Eu fico vendo, assim, ainda mais como pessoas públicas, daqui a pouco essa criança vai assistir esse vídeo, né? Talvez não agora, mas no futuro em breve e falar assim, nossa, mas eu era um peso para minha mãe e para o meu pai, e eles não me contam de fazer um para casa comigo, e a válvula de escape é a escola, então, tipo, e ficar 10 horas na escola é o melhor mesmo. Eu tô achando um pouco irresponsável desses artistas ou de quem quer que seja esse tipo de narrativa, mas isso é só um desabafo meu. E aí, pegando um gancho, inclusive nessa questão das escolas, que é o que você colocou, muitas escolas estão se propondo a fazer aulas online, né? A permanecer ou ter esse contato com as crianças, não parar a escola e ter aulas online.
acontece que algumas crianças têm resistência à atividade com a tela, né? Com esses encontros que são virtuais. E aí, o que fazer? É preciso insistir para a criança continuar tendo essa interação virtual, ou respeita o limite da criança e deixa por um tempo sem ter essas aulas virtuais? Qual que é a orientação? Tem uma questão que é muito importante, Luara, que a gente vai sempre voltar, né, na conversa, porque tudo é uma coisa só, é entender criança como sujeito, né? E aí a gente tem algo que me incomoda profundamente. Eu tinha dito para você que eu agradeci por seu desabafo, que bom que você se expressou, né? Primeiro, assim, eu entendo, eu nem vou entrar nesse lugar muito do julgamento, porque coletivamente, enquanto grupo social, a gente não compreende ainda a infância. Então, eu vou preferir fazer uma leitura de que as pessoas que estão fazendo essas lives é muito mais por uma incompreensão explícita, né, do que é esse grupo, infância, do que é isso, qualquer outra coisa. Mas retornando à questão das telas, do ensino à distância e das crianças que não se conectam com esse tipo, né, de interação. Eu acredito que a gente não estabelece conhecimento. Na verdade, eu honro a escola e todos os seus pares, compreendo, né, todas as dificuldades das pessoas que estão ali na linha de frente, desde das outras que cuidam da limpeza da escola, da estrutura para que a escola exista. Então, existe toda uma comunidade envolvida ali, que também está sob uma máquina, um sistema, e a gente sabe a que toda e qualquer escola, desde as mais alternativas, ao que elas servem, né? Então, quando a gente vê esse movimento da escola, de estar ali na tela e tudo mais, eu sinto também que todos os educadores, todo mundo ainda está servindo a essa máquina, mesmo que de forma inconsciente. E daí, eu entendo que esse não é o caminho. Eu acho que a gente já está praticando uma forma de construção de conhecimento com a criança na escola física que é equivocada, que ainda é colonizadora, que ainda é separatista, que ainda é escravagista. Então, assim, eu acho que o processo de construção de conhecimento, ele já nos agride profundamente, tanto educadores quanto crianças, todos estamos adoecidos dentro desse sistema. E aí, quando esse sistema ele passa a ser reproduzido e mediado por uma tela, a gente só está complicando ainda mais a situação, né? E aí, o que eu sinto é que todos os pares, todos os agentes dessa situação tão angustiante, que são pais, que são educadores, que são profissionais da educação, todos estão sendo ouvidos em um determinado limite, numa determinada esfera ali, mas a criança até agora não foi ouvida. A gente sabe, todo mundo foi ouvido nesse processo, menos a criança. E aí eu falo isso com muito amor, com muito cuidado, mas ela está aceitando vivenciar esse processo de uma forma muito generosa, porque se já era difícil para ela estar dentro daquele aparelho que mais se aproxima de uma prisão de que um espaço para criança. Se você pensa em criança, você pensa num ser que pula, que brinca, que corre, que quer investigar, que quer mexer, que quer ver por detrás das coisas. Você coloca dele dentro de um edifício, todo cinza, com grade, com a sirene marcando o tempo que o corpo dele tem que movimentar de qual forma, a gente está falando de quê? É assustador. Ainda tem hora para o banho de sol, né? Que são 15 minutos, 10 minutos. Então, assim, a gente está falando de quê? Né? Então, e se esse lugar já estava fazendo ela sofrer pra caramba, e finalmente ela tem oportunidade de vivenciar o que de fato faz sentido para a vida dela, que é ver como que os adultos da casa dela se relacionam, como que eles se relacionam com a casa, como que eles se relacionam com as emoções, a gente pega essa criança, senta ela na frente do computador para ela poder absorver todos os conteúdos daquele sistema que já não estava funcionando para ela.
Então, assim, eu fico muito feliz quando a criança não dá conta e fala, não quero, sabe? Eu tô com essas crianças, desculpa, gente, eu tô desabafando também, mas assim, porque é muito torturante. As crianças estão sentindo, e tá horrível, porque elas estão sobre duas pressões, na verdade, três. Elas estão sob a pressão de um bichinho que está lá fora, que ela não enxerga e que pode matar as pessoas que ela mais gosta, né? E para ela isso é horroroso, a forma como está sendo passado para a criança é horrível, né? Ela está sob a pressão de que não pode tomar, perder o ano, ela tem que agradar os pais, porque por honra e gratidão e amor aos pais, a gente assume pesos que não são nossos. As relações sistêmicas já explicam isso, né? Então a gente está o tempo inteiro fazendo isso, entregando para a criança um peso que não é dela. Então todo aquele medo do pai, todo o investimento que a mãe e o pai fez, e tudo a gente está jogando na mão da criança e fala, dá conta agora, você tem que estudar, porque eu estou investindo, né? Isso é horrível para ela. E, ao mesmo tempo, ela está sob a pressão de ter que agradar aquele outro ser humano que está lá do outro lado, que é o educador, o professor, que, vez ou outra, ela pode ter uma relação saudável com ele. Então, acho que é muita pressão. Então, o que eu penso é que, gente, respira. Sabe, cara, respira. Né? Se a criança não se conecta com essas plataformas, ainda que seja para jogar, para poder distrair ela, respira, não força. Dá espaço para essa criança, pelo amor de Deus, dá espaço para ela viver, sabe? Porque tá difícil para elas também, gente. Tá muito difícil para elas. E com o agravo de que elas não estão tendo tempo nem espaço para serem ouvidas com verdade, né? A gente vê alguns movimentos que dizem que estão escutando as crianças, mas no fundo não estão, né? Porque a escuta verdadeira, ela passa por outros lugares, que é esse da gente sair desse nosso lugar adultocêntrico para entender, peraí, o que esse sujeito está vivendo? Cara, o que eu estou fazendo com ele? Tá todo mundo louco e eu estou forçando esse menino a não perder o ano, sabe? Ele está com medo de que eu possa desaparecer enquanto mãe, de que eu possa desaparecer enquanto pai, enquanto avô, e a minha preocupação é que ele não perca o ano, sabe? Então, acho que é isso, o caminho, vou falar isso até o final do nosso encontro, o caminho é para dentro. Se a gente não se reconectar com o que a gente realmente é, a gente vai adoecer todo mundo à nossa volta, a gente vai se matar, sabe? É o que eu sinto. Maravilha. Eu tem um tweet que ficou famoso aí, né, no Twitter, assim, uma postagem, que era assim: se você está, durante essa pandemia, durante a quarentena, você está produzindo mais, lendo livros, vendo séries, se atualizando das notícias, fazendo ginástica, cuidando dos seus filhos, etc., está muito bem com seu marido, com sua esposa, etc., etc., procure ajuda, porque você não está bem. Então, eu acho que caminha por aí, né? Todo mundo está mal em algum sentido e a gente exige que as crianças estejam bem, ou seja, quem mais tem, entre aspas, o direito, né, como sujeito de direito que é, de estar mal é a criança, porque ela, né, tem mais dificuldade, não acessa os recursos que o adulto tem para compreender a complexidade do momento. E quando você falava, e aí eu nas minhas digressões aqui, meus devaneios leigos, né, no assunto, mas as crianças que têm acesso ao EAD, às aulas online e tal, já são crianças, fazendo novamente o recorde de classe, que têm uma série de privilégios. Fatalmente, essas crianças, em suas vidas profissionais, no futuro, vão lidar com tecnologia. Eu estou pensando aqui, se esse primeiro contato, entre aspas, né, um contato mais profissional com a tecnologia for absolutamente traumatizante, que é esse momento, talvez isso pode acarretar, inclusive, uma ojeriza no futuro pela tecnologia que é impossível de se afastar da vida profissional do século XXI. Então, quer dizer, até isso tem que ser pensado, né? Você está tentando forçar a criança a uma situação ali pelo bem profissional, né? Pelo futuro profissional dela, e às vezes você pode causar um dano, inclusive a pessoa tem ojeriza, não consegue ver um computador, não consegue nunca mais se relacionar com um tablet, e no mundo corporativo, profissional que essas crianças acessarão, dificilmente elas terão que enfrentar esses dilemas. Então, é bem complexo mesmo. E nesse sentido, você já até tangenciou esse tema, já falou sobre isso, mas eu queria te ouvir mais a respeito. Porque os pais, né, que têm essa possibilidade de garantir uma educação online, uma educação EAD,
temem também por essa perda de sociabilidade, que o ambiente escolar, por pior que seja, a gente sempre fala isso, né? Aqui, hospitais, escolas e cadeias têm o mesmo formato há 400 anos, e não é por acaso, né? Foucault já diria. Mas ainda assim há uma conexão, há um contato com pessoas da mesma fase de desenvolvimento. Essa sociabilidade, você já disse aqui que não é única, não há um monopólio de sociabilidade entre iguais, entre crianças. Mas como lidar com a perda dessa que é uma sociabilidade importante em tempos de pandemia, Cristina? Esse tem sido o meu maior questionamento, sabe? Eu não tenho, assim, ainda não consegui chegar num lugar para isso. Assim, eu ainda estou entendendo. Porque o meu trabalho, antes de toda essa situação, ele estava muito relacionado com a rua, com o brincar da rua, com a ocupação do sujeito criança nos espaços que são a rua, né? Que é a própria comunicação que se dá no urbano, ela não dialoga com o sujeito criança, placas, sinais, enfim. Então, meu trabalho estava muito relacionado com isso, e eu ainda não tinha acessado essa clareza de que a relação da criança com a casa, ela estava muito comprometida, porque os meninos estavam passando longas horas do seu dia fora do lar, fora do ambiente que é casa, né? E casa, numa concepção filosófica, até numa abordagem também da educação integrativa, ela está muito relacionada com a constituição da alma, a constituição do corpo. O Bachelard traz isso muito bem na Poética do Espaço, né? Quando ele fala. Então, hoje, eu ainda não consigo dimensionar, né, algo que eu estou investigando, dimensionar quais são os prejuízos no sentido dessa ausência da coletividade, mas também quais são os ganhos, e aí talvez a gente nem vai ter tantos prejuízos, porque essa dimensão simbólica, essa dimensão arquetípica da casa junto à alma, a constituição da alma humana. A casa enquanto corpo, a casa enquanto alma, a casa enquanto espírito. A sociedade, nós somos uma sociedade preparada para ficar fora de casa. E isso eu consegui entender que não é por acaso. Isso também é planejado. E quando a gente começa a investigar as dimensões simbólicas, arquetípicas na constituição da alma humana, relacionadas à casa, a gente começa a entender por que estávamos tanto tempo fora dela. E aí, eu tenho um olhar, assim, um pouco otimista, no sentido de que, embora essas relações do coletivo estejam momentaneamente, né, fragilizadas, estamos incapacitados de ter esse contato físico, por outro lado, estamos tendo um contato que até então a gente não estava dando lugar de honra, que é a relação da criança com os espaços da casa. Isso, para mim, tem sido incrível. Eu estou descobrindo, estou ouvindo relatos que estão me deixando, assim, encantada. Nós somos uma espécie que a nossa trajetória, a gente marca a nossa identidade nas superfícies. A gente registra a nossa identidade nas superfícies, né? Desde a pré-história, a gente está desenhando cavernas, a gente está esculpindo pedras, e aí a gente tem um ser humano, filhote, que é impedido de vivenciar o seu habitat, de registrar a sua identidade nesse habitat. Ele é retirado desse lugar que é a casa e colocado num outro lugar que se assemelha a uma prisão. E aí eu faço essa analogia para a gente entender o que a gente está fazendo com a nossa própria espécie quando a gente impede que ela manifeste a sua identidade numa superfície. E aí, quando essa criança ela não vai mais para esse lugar que é essa prisão, e ela vai para dentro de casa, e as famílias gradativamente começam a oferecer espaços, ou permitir que as crianças escolham espaços dentro da casa para manifestar a sua identidade, a gente está pulando para um nível que, no meu ponto de vista de educadora, integrativa, é muito interessante também, sabe? Assim, tem essa questão óbvia, né, da relação com outras crianças e tudo, mas tem uma relação primordial que é o princípio, é a casa, é o princípio, né, é o ninho. E a criança estava sendo expulsa desse lugar, né? Tem um texto que eu escrevi que eu falo isso, a frase
lugar de criança é na escola, ficou raízes tão profundas na nossa concepção que a casa passa a ser lugar inapropriado para a manifestação da infância. Está todo mundo apavorado com criança em casa. E eu jogo essa pergunta para a gente refletir. Nós nos tornamos o quê? Para ter medo da nossa própria espécie, dos nossos próprios filhotes convivendo do nosso lado dentro do nosso ninho. Sabe? Então, assim, eu não me preocuparia tanto com com o prejuízo, com a possibilidade de um prejuízo em razão de uma não relação com os colegas, porque essas relações vão acontecer ao longo de toda a jornada desse sujeito. Ele vai conhecer infinidade de pessoas, de infinidade de escolhas, vai se relacionar com gente de tudo quanto é jeito. E aí, né, não vai ser agora que isso vai ser determinante. Agora, a relação que ele estabelece com a casa nessa fase é determinante. Porque a gente está falando de constituição de alma, de nos reconhecermos como ser humano. E se a gente não é humano, a gente é o quê? Máquina, a gente serve. Né? E aí tudo começa a fazer sentido. Sim. Cristina, para além disso, tudo que você coloca, ainda tem a questão das crianças que têm algum nível de ansiedade, ataques de pânico, autismo, né? São singularidades que trazem uma outra dinâmica e que a gente também vai ter que saber lidar com isso, e ainda tendo em vista uma falta de investimento do nosso próprio governo atual em relação a tanto a questão, né, a matéria escolar, quanto a questão da saúde mental, quanto a questão da inclusão. Então, a gente tem três locais descobertos pelo governo, né? E é inevitável que um governo que olhe mais para suas crianças, que olhe mais para a saúde mental, e que olhe mais e que invista mais em educação, se sairá melhor, mesmo em tempos de pandemia. E um governo que não faz isso, inevitavelmente também adoece mais, né, as famílias como um todo, um grande problema aí. Aí só para dividir com vocês também, eu vou até depois mostrar esse vídeo, tem um primo meu, que ele é professor de história, e ele estava tentando dar aula, ele dá aula para o Estado, né, ele tentando dar aula para todos os alunos do mesmo modelo, que é esse modelo de falar e o aluno tentar lá, mesmo na falta de condição material, assistir uma aula virtual. Mas, para além disso, ele notou que um aluno não estava entrando na aula, e aí ele teve acesso, né, ligou para a família e tal, e aí é um aluno que tem autismo. Ele não dava conta com as crianças todas falando ao mesmo tempo naquela perturbação de aula virtual. E aí, o que esse meu primo começou a fazer? Ele começou a gravar aulas em separado no YouTube. Agora ele está até com um canal para quem quiser, assim, mas ele começou para esse aluno em específico. Que aí o aluno consegue, não fica, né, ouvindo a perturbação de todo mundo ao mesmo tempo, faz no tempo que ele quiser, não é naquela hora, e tem sido uma válvula para esse aluno. E aí são alunos que já estão preparando para Enem, então já nem é tanto o contexto da criança, mas veja bem, o quão excludente é todo o processo, tanto para as crianças quanto para os adolescentes, e sobretudo para os que têm alguma ansiedade ou autismo, ou todas essas questões, né? João, se você quiser complementar e já encaminhar a sim. sua também. É porque eu estou de ouvinte privilegiado vocês aqui, realmente, bom, eu estou aprendendo demais, enfim. Quando a gente lida, né, com essas dificuldades, há também como é que eu posso dizer, um outro aspecto a ser observado é exatamente o uso da tecnologia, né? E a dificuldade que muitos pais têm, porque muitas vezes não viveu com aquelas tecnologias. Você já tangenciou, mas, né, você já falou sobre esse tema, eu queria te ouvir mais um pouco, até para a gente encaminhar, porque nosso horário está batendo aqui, sobre a dificuldade também que os pais enfrentam, né? Porque como a gente já
já pontuou e, na verdade, fixou essa premissa de que as crianças têm que ser ouvidas, têm que ser protagonistas de uma solução conjunta, os pais também sofrem muito, né? Então, eu queria... tá certo que a pergunta de 1 milhão de dinheiros, mas deixar uma mensagem para os pais também, de como conduzir essa dificuldade deles próprios, de receberem esse sujeito que ficava por 9, 10 horas fora de casa, e também, retomando aquela minha fala anterior, né, de que é um fardo muito grande que os próprios adultos não conseguem assumir, não conseguem assimilar, que é o fardo da convivência entre adultos. Muitos casais estão descobrindo isso, né? Eles estão com um problema de convivência entre os adultos, porque eles trabalhavam fora, só encontravam à noite, de manhã, hora do almoço e tal, e tá agora, né? Então, imagine isso para a criança. Então, assim, eu queria uma palavra agora para, não vamos falar mais para os baixinhos, vamos falar para os grandinhos, para tentar dar uma orientada nesse, se é possível, né? Nesse turbilhão de emoções, Cristina. Ô, João, só complementando sua fala antes de passar para a Cristina, os bares é um grande espaço também de válvula de escape para os casais, né? Então, é isso, a criança fica fora ali 9 horas, os adultos trabalham, e à noite, normalmente, o homem vai para o bar e volta só 10 horas da noite porque para dormir, assim. Então, assim, ainda tem essas fugas da vida cotidiana. Agora tá todos esses sujeitos juntos, né? Eu adotei aqui porque eu acho que vocês estão trazendo, nossa, a pergunta de 1 milhão, né? Vou perder esse 1 milhão, mas o que acontece, gente? Acho que tem uma coisa que nós precisamos compreender, porque nós fomos também educados em concepções arquetípicas de super-humanos, de princesas, reis, príncipes, ou seja, um arquétipo de um humano que não existe, tá? Então, assim, eu verdadeiramente acredito que é urgente que a gente desconstrua em nosso interior a ideia de que existe super-humanos. E aí eu vou fazer um recorte com respeito ao João, mas principalmente para as minhas irmãs aí, porque não existe super-mulher, as mulheres estão ultras, né, carregadas, porque além da jornada de trabalho que as empresas estão exigindo normalmente, tem a jornada em casa, porque ela está dentro da casa, tem ainda assistência às crianças, então está, assim, uma situação desumana, né? É algo que não dá para conceber. E aí, quando a gente absorve essas determinações, esses rótulos, né, de supermulher, de mulher super forte, etc. e tal, a gente acaba dizendo que, ok, eu dou conta de tudo, eu não vou precisar de ajuda. E aí a gente também, as empresas começam a nadar de braçada nesses discursos, a vender isso, e aí, enfim. Então, assim, a primeira coisa que eu pontuo não existe super-humano. Não existe super-humano. Nós somos frágeis. Não há problema nenhum em demonstrar a nossa fragilidade. Nós precisamos de ajuda. A gente coexiste. Nenhum ser humano tem que carregar nada sozinho. Nenhum ser humano tem que dar conta de todas as demandas da empresa, de bater metas de produtividade, de mãe super legal que fez 1 bilhão de coisas para o filho, que deu conta da cartilha toda, que é incrível. Não, isso não existe. Tá tudo bem dar chocolate para o menino, deixar ele um pouquinho na frente das telas, se seu mundo tá caindo, cara. Tá tudo bem, sabe? O que eu quero dizer para vocês é que tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem não ter resposta, tá tudo bem não ter resposta. A gente vive essa superestima do conhecimento ao ponto que a gente tem que ter opinião sobre tudo, a gente tem que saber falar sobre tudo. Não, gente, isso é muito cartesiano, sabe? Eu estudo as questões do feminino e eu trago isso também, essa exigência solar que vem muito do universo masculino, esse sol que direciona, que dá resposta, que encaminha para tudo. Deixa a lua entrar na sua vida, sabe? Então, assim, essa força lunar, ela permeia pelos homens também. Tá tudo bem o mistério, tá tudo bem a não resposta. Sua criança não vai ficar traumatizada porque você não sabe, porque você não consegue acompanhar aquela tecnologia, porque você não sabe português, matemática. Olha para ela e fala assim: vamos fazer o seguinte, vamos desligar esse computador. Deixa eu te contar algumas coisas sobre a minha vida no passado.
Porque para a criança faz muito mais sentido a história do pai, da mãe, dos avós dela, do que a história de quem invadiu o Brasil e acabou com os povos indígenas. Claro que isso é importante que ela saiba, mas nesse momento não faz sentido para ela. Sabe? Então, o que eu digo é, vou voltar. Sejam emocionalmente sinceros. Não sejam perfeitos. Seja emocionalmente sincero. Perfeição não existe. Vamos sair desse lugar, dessa busca eterna pela luz. A sombra faz parte do nosso desenvolvimento. A sombra é fundamental dentro de uma casa. As nuances, ficar bravo, tá tudo bem. Perder o controle, tá tudo bem. Conversa com sua criança depois, explica o que aconteceu, ela vai entender, né? Ela pode ficar muito mais traumatizada se ela vê um ser humano o tempo inteiro frio, segurando as suas emoções. Isso deixa ela muito mais confusa do que alguém que se abre, que fala, que depois diz para ela, eu estava nervoso naquele momento, desculpa. Claro que isso não pode virar um padrão, né? Assim, mas fazer um recorte para que a gente tenha mais, que a gente respire mais. Né? Que a gente não fica o tempo inteiro buscando resposta. Conversei com o Helder sobre isso ainda ontem. A gente estava conversando algumas coisas, eu falei, eu não tenho respostas. Tem algumas reflexões, e eu acredito que talvez este seja o nosso maior desafio, porque no fundo, as respostas vêm de dentro. Mas a gente insiste em continuar buscando elas de fora, porque nós somos treinados cerca assim, de 12 anos, no mínimo, né, o processo de treinamento bem formal, 12, 13 anos da nossa vida, assim, com perguntas e respostas, perguntas e respostas, perguntas e respostas. Mas nunca tem uma ausência. O mistério não tem lugar dentro da escola, não tem lugar dentro da educação. A lua não tem lugar. A penumbra não tem lugar. É tudo muito solar, muito solar, muito solar. Né? Então, o que eu digo é, permita que a sombra permeie o seu ser, né? Deixe essa face escura, essa face sombria, ser vista pela sua criança, porque ela também tem essa face, a criança não é esse serzinho de luz toda, ela também tem as suas trevinhas, e tá tudo bem, né? E aí a gente vai aproveitar, vamos ser humanos, eu acho que esse é o processo. E o segundo ponto que eu queria deixar aqui para vocês, que a Luara coloca como válvula de escape, o bar, o chopp, eu vou trazer o elemento da ludicidade. A ludicidade, ou vou chamar até o estado onírico, que eu acredito também que esse estado onírico, ele vem quando a gente deixa essa lua, que eu chamo, né, que é esse lugar da penumbra, da não resposta, do mistério, quando isso permeia a casa, a magia também retorna para o lar. E aí a gente desconectar da ideia de casa organizada e nos reconectarmos com casa encantada. E aí, gente, qualquer cômodo pequenininho fica muito especial. Fica muito especial quando a magia volta para o lar. Ludicidade, que é a coisa mais incrível para uma convivência, que você está ali junto, todo mundo, você pega fotos antigas e começa a ver e contar histórias daquelas pessoas que aparecem nas fotos. Isso é muito mais legal que uma aula de matemática, né? Então, assim, trazer aquilo que a gente poderia fazer enquanto convivência, válvula de escape lá no barzinho com o chopinho, a gente pode trazer o elemento lúdico para dentro da nossa convivência também, né? A gente pode ser lúdico com os nossos cônjuges, buscar aquela magia, né? São possibilidades. Claro que não é receita, eu não quero ocupar esse lugar, tá bom? Eu não tenho essa arrogância de dar a receita para ninguém, mas compartilho possibilidades. Né? Que a gente traga a força lunar novamente para dentro de casa. Incrível, né? Cristina, Luara, eu vou te falar que eu sou meio, como eu falei, aí eu já não sei se é signo, né? Nossa equipe também, às vezes a gente faz uma pauta também astrológica, né? Grandes e profundos debates sobre o alinhamento dos planetas. Eu sou um espectador privilegiado também, porque eu não entendo nada, mas então eu não sei qual que é, mas assim, eu sou otimista incorrigível. E eu tenho tranquilidade de dizer que esse nosso programa já é histórico, porque o que a gente está fazendo aqui é registrar, né? Se a humanidade registra, ou registrava pelo menos, nossas identidades, nossa história em superfícies, agora o mundo digital também permite esse registro. Então nós estamos cunhando aí
na superfície da rocha histórica, né, do digital, um programa que para mim foi muito satisfatório. E eu anotei um monte de coisa aqui, ó. A exigência solar assim, é um negócio que eu vou levar para a vida, né? E que está fortemente ligado ao machismo também, uma coisa maluca. E só para a gente passar para os encaminhamentos finais, Lu e Cristina, eu estava aqui matutando, né? Que é uma experiência também que vem através do soft power, né? Vem com o que é o soft power? É o poder nas entrelinhas, eu gosto de dizer assim, né? Os filmes, desde criança, você aprende nesse plano cartesiano. Tem começo, meio e fim. Nós entrevistamos a Fernanda, né? Que é cineasta, e ela dizia que Hollywood tem inclusive um manual, não é caricatura, não, tem um manual de como que você tem que fazer um filme. Você tem que começar, depois de tantos minutos vai ser o ápice do filme, o clímax, depois você termina, o encerramento é sensacional. Tem um manual. Não tem nada mais cartesiano do que você manualizar, vamos dizer assim, a arte. Então, e é muito difícil para quem é criado nesse sistema cartesiano, eu digo isso com tranquilidade, é você encarar, por exemplo, um filme que não tem final. Um filme que não tem resposta. Recentemente, não precisa ir longe em filme underground, o próprio Poço, né? O Poço, que tá famoso no Netflix e tal. É um filme que não tem final. Muita gente odiou o filme, simplesmente porque não tem final, não tem resposta pronta. As pessoas desesperavam. Não, mas peraí, ela chegou, não chegou e tal. E a fase lunar, como você disse, a sombra, nos assombra, né? Fazendo um trocadilho. E realmente eu aprendi demais essa troca. Bom, eu não sei se eu consegui trocar para lá, mas para cá veio muita coisa, aprendi demais. E vamos encaminhar nosso final aí, Lu. Eu vou fazer a última pergunta, mas antes eu também queria dizer sobre isso e fazer até contar aqui um segredo para você. Normalmente, quando a gente está fazendo a live, viu, Cristina? Eu fico tentando pegar algumas falas que foram as mais expressivas, para depois a gente fazer um cortezinho para postar no Instagram e tudo mais. Eu ia fazer um corte aqui, eu já fiz 6. Agora eu não sei que horas que o povo vai conseguir fazer esses cortes, porque toda frase você tá falando, eu falo, não, peraí, essa aqui tá mais incrível. Não, essa tá mais incrível que é incrível. Enfim, primeiro te agradecer, porque eu tô aprendendo muito com essa troca. Agora, uma crítica, né? Se a gente tá tão assim, assustado positivamente, que eu digo, com tudo isso, é porque é um tema realmente que foi nos renegado por tanto tempo. Eu e o João, a gente tem a oportunidade de conviver diariamente com o Helder e o Chico, que são dois companheiros que são pais de crianças pequenas e que, junto com as suas companheiras, né, a Dani e a Lídia, estão num processo muito maravilhoso de encantar, né, de se encantar enquanto adultos e de também lidar mais de forma mais lúdica e respeitosa com seus filhos, né? A criação do Dudu, filho do Chico e da Dani, e a Aninha e o Pedrinho, filhos do Helder e da Lídia, são muito incríveis, mas são muito recentes para a minha vida. Eu acho que eu só conheço os dois casais. De resto, inclusive eu e a minha família, é esse plano cartesiano que o João colocou. É esse panóptico, né? A criança vigiada, que é essa situação do presídio mesmo. Essa é a regra. O encantamento é a exceção, né? Depois, a gente podia ficar aqui mais 5 horas falando sobre isso. Mas agora, talvez, a outra pergunta de R$ 1 milhão seria como, a- diante dessa novidade e após esse momento de pandemia, enfim, como a gente guiar as nossas crianças com essa autonomia, que é o que você coloca, como sujeito de direitos e tudo mais, como seres pensantes com desejos, com vontades, enfim, essa novidade, como a gente conduzir isso para um novo momento, para criar uma nova geração melhor do que a nossa, né? Uma geração menos machista, uma geração menos oprimida, uma geração melhor em todos os sentidos. E melhor do que isso, que não seja a extensão dos próprios pais, né? Dos desejos dos próprios pais, do espelho dos próprios pais, mas que seja uma criança livre, com a sua própria autonomia e lançar um novo olhar também dos adultos sobre as crianças. Como que a gente constrói tudo isso, Cristina? Eu sei que você tem
você e outros colegas, né, já têm essa construção, mas que ainda é tão restrito, porque, regra geral, a gente encara a criança como um ser, né, um bonequinho que está ali, enfim, que não é um sujeito de direitos. Como a gente revoluciona um novo momento para ter uma concepção mais libertária e digna, né? De criar adultos mais dignos também. Poxa, Luara. Gente, tem uma questão assim que eu sinto que eu preciso colocar para vocês, é que a gente precisa fazer um exercício de não projetar na criança o fardo do futuro. Isso também é uma forma de objetificá-la. Quando a gente enxerga na criança a salvação da humanidade, quando a gente enxerga na criança um mundo melhor, a gente deixa de enxergar o momento fundamental que é ela, criança, agora. Então, o que a gente realmente deseja, assim, isso que se chama de revolução, né? Eu vou encarar como um processo natural de amadurecimento da alma, tá? A alma humana. Isso é um caminho que a gente está percorrendo. Nunca se falou tanto da infância como tem se falado agora. O próprio fato da gente ter um momento específico para esse diálogo dentro de um programa já é um sinal muito importante do que é que está acontecendo. Então, esse processo aí, né, dessa transformação, ele já está no gerúndio, é agora, né? E então o que eu sinto é que nós precisamos apenas conviver com a criança de agora, dar oportunidade para que ela simplesmente seja ela, né? Com todas as suas trevinhas, com as suas luzinhas, né? Com todos os seus desafios de um humano em desenvolvimento, como os adultos também estão, né? Então, assim, o caminho é agora, porque essa projeção exacerbada para o futuro também é solar, né? Porque o que a gente está fazendo? A gente está tentando enxergar o final da linha. Então, percebe que é uma visão linear da infância? Agora, quando a gente enxerga agora, a gente vai para o círculo. E aí eu queria até fazer pegar um gancho, né, nessa reflexão do João, de quando ele fala dessa coisa lunar, estruturante, vertical ou linear, é que o universo natural do ser humano, o ser humano criança, nós enquanto filhotes, o universo natural é redondo. A gente se conecta com as formas circulares. É a primeira forma que a gente desenha, é o círculo, que é quando a gente tem dimensão do eu. Quando a criança para de falar na terceira pessoa, porque ela fala na terceira pessoa, a Aninha quer, a Aninha vai, a Aninha fez, e de repente ela fala, eu fiz, eu quero. É quando ela fecha o círculo. Então, a conexão humana, ela está compreendida com esse universo circular. É o famoso símbolo da Ouroboro, que é aquela cobra que come o próprio rabo. Não existe início nem fim. É um grande espiral em desenvolvimento. Quando a gente pensa isso, faz muito mais sentido a gente viver essa expansão do agora, que é esse olhar que está começando a se abrir para o que é uma infância, o que é o sujeito criança, e a gente para de ficar na projeção, no planejamento do futuro. É um fardo muito pesado para uma criança carregar a responsabilidade do futuro. O presente sou eu, por que eu estou entregando isso para ela? Sabe? Eu acho que a gente está meio que lavando as mãos quando a gente fala isso. Me dá um frio na espinha quando eu vejo aqueles memezinhos de uma criancinha balançando a bandeira do Brasil e o adulto fala, nosso futuro, pelo amor de Deus, gente, não faça isso com essa criança. Né? Então, foca no presente. Foca no presente. Não é à toa que chama presente, né? O português a gente só, antes de você falar, João, acho que a gente fica ansioso para ter o final hollywoodiano, né? Que é mais ou menos fazendo o link com o que o João colocou. E depois dá para a gente fazer ainda outra live, ficar aqui horas e horas só para falar
da questão circular, porque principalmente as religiões de matriz africana, mas mesmo os povos do Oriente, tem muito essa relação da ancestralidade circular. E a gente aqui, que bebeu da fonte dos Estados Unidos e outras coisas, e a colonização europeia, a gente segue linear, e aí dá esse choque nas nossas cabeças, mas é um assunto que dá para outra live. Vai, Cristina. Só para fazer aqui rapidinho, tá? Que eu sei que de nosso horáriozinho já está fechando. Mas essa forma de linha, né? Isso está muito relacionado com militar, tá? E aí não é esse militar de agora, não. São formas militares, e aí a gente sabe ao que esse militarismo serve. Então, não é à toa que nós somos treinados para nos posicionarmos em linha, né? A escola, ela é toda assim, projetada em linha, as carteiras, as fileiras, né? E os povos originários, sejam de matriz africana, seja aqui, né, do nosso... A Constituição, né, a transmissão de saber é oral e circular. Ainda que tenha um guardião, ainda que tenha ali alguém de importância, que é esse que vai transmitir, o mestre do saber, né, naquele momento, ele não está numa posição hierárquica. E essa sabedoria, eu acho que é importantíssimo que a gente traga para o agora, né, dentro da casa. Maravilha, Lu. Ela pediu ali uma prorrogação de tempo sem nenhuma pretensão aqui de... enfim, sem nenhuma pretensão, mas nós aqui no Politiquês, quando a gente está diante de uma convidada que agrega tanto, a gente faz igual o show desses artistas, né? Fala que é a última, fala que o tempo acabou, mas já é calculada a extensão ali, porque a gente sabe que o papo é bom e nunca vai parar. Nós aqui do Politiquejo, Cristina, nós temos um mini fã-clube do Luiz Antônio Simas, né? Que é um historiador lá do Rio de Janeiro e que, enfim, babalorixá também, um cara excelente. E ele gosta muito de reforçar que ele não vê a encruzilhada como um problema. Não ele, né? Mas toda a tradição também, ele vê a encruzilhada como possibilidades, né? E eu acho que a pandemia tem que ser vista assim, né? Como como possibilidades, né? E possibilidades que a gente trouxe muito bem. Bom, se a fala da Cristina, né, Luara, para você fazer suas considerações finais, foi reiteradamente revolucionária, eu também já me perdi na quantidade de vezes que eu anotei aqui qual que ia ser o destaque que a gente ia recortar do vídeo para divulgar, né? Eu acho que eu, pelo menos, não quero ter essa tarefa de recortar destaques desse vídeo, que para mim tem que ser assistido e ouvido na íntegra. Mas ela revolucionou também ao dizer, né, em tempos difíceis, que a Terra não é plana, você vê, né? Então, eu acho que além de tudo, se na entrada ela já deixou muito claro que o papo ia ser revolucionário, na saída ela já deu um tapa na cara da galera negacionista aí. Luara, suas considerações finais. Cristina tá arrasando os bicos ali. Ô, Cristina, olha só, nós só temos que te agradecer, né? Acho que a gente vai ter que ainda reassistir esse vídeo, João, para a gente aprender um pouquinho. E ainda vai faltar muito, porque eu acho que esse é um grande desafio. Acho que você, a sua equipe e tantas outras pessoas têm trazido à tona uma coisa muito bonita de consideração de sujeitos históricos, não para que eles sejam alguma coisa com um final feliz hollywoodiano, mas que no presente eles sejam e sejamos mais conscientes e mais saudáveis, né? Para encarar a realidade do dia a dia com todas as nossas sombras e com todos os nossos aspectos solares. Acho que a gente consegue conviver de uma forma mais circular, mais honesta e mais bonita, né? Então, eu te agradeço por essa troca, pelo convívio, pela oportunidade, e fique sempre à vontade para retornar quando você quiser, para nos passar materiais, enfim, sempre à vontade para compor esse espaço aqui, tá bom? Muito obrigada e volta sempre. Eu que agradeço, gente. Amei. Eu parabenizo novamente vocês por criar esse espaço, pela audácia, né? Em tempos que tão desafiadores para o pensamento. Vocês criam um espaço para que o pensamento ele seja manifesto com liberdade, né? E aí eu fico muito feliz e muito honrada de trazer os pensamentos que
dão luz à infância também para esse espaço. Então, muito agradecida, muito honrada e vida longa ao Politiquejo e a todo esse trabalho que vocês desenvolvem. Maravilha, muito obrigado. Chegamos ao final, né, de Obrigada. mais um programa, de mais um episódio do nosso podcast. Voltaremos sempre, né, que a conjuntura também nos obrigar. Às quartas-feiras, né, sempre subimos esses novos conteúdos, mas fiquem atentos, porque durante essa pandemia, durante esse isolamento, temos feito muitas lives, né, com deputados, com pessoas discutindo o cenário nacional, e temos subido outros conteúdos também, não somente às quartas-feiras, seja no YouTube, seja no podcast, além, claro, das nossas postagens diárias nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Se liguem lá. Beleza? Cristina, muito obrigado mais uma vez. A gente gosta de brincar aqui no Politiquês, se é para o pensamento ser criminalizado, a gente morre queimado na fogueira com felicidade, beleza? Um abraço, gente, tudo de bom, até mais, até qualquer hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.